Diz assim, ó: finalmente apareceu Jesus aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a incredulidade, a dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham já visto ressuscitado. Mas disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Os discípulos de Jesus, eles tiveram, sem sombra de dúvida, o maior de todos os mestres que uma pessoa poderia ter. Aliás, o Senhor Jesus, ele é a encarnação da sabedoria, conforme Provérbios, capítulo de número 8. Jesus também foi ungido com o espírito do conhecimento e com o espírito da sabedoria. É isso que dizia o texto messiânico de Isaías, capítulo 11, versículo 2, que o Messias seria ungido com o espírito da sabedoria e do conhecimento. E o Senhor Jesus, ele mesmo declarou em Lucas 11:31, que ele era maior do que Salomão. Ele disse que as pessoas vinham de longe para ouvir sobre a sabedoria de Salomão, mas quando ele termina isso, ele fala: está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus era, de fato e de verdade, maior, foi o maior de todos os tempos, no sentido de ser o professor, o mentor, o instrutor. O Senhor Jesus, sem sombra de dúvida, ele recebeu essa sabedoria que ele tinha e que nós percebemos nos evangelhos, em primeiro lugar, do Espírito Santo de Deus, mas também porque ele sempre se dedicou ao ensino da palavra. A Bíblia mostra que aos 12 anos de idade, ele já se dedicava no conhecer, no discutir, no aprender, no ler, no interpretar. E esta formação de Jesus fez dele o maior de todos os mestres que já existiu de fato e de verdade. Jesus era reconhecido por mestre não apenas pelos seus discípulos, mas o público em geral o chamava de rabi, de rabone, de mestre. Jesus tinha a oportunidade de falar nas sinagogas, e a palavra só era dada nas sinagogas àqueles que tinham algum tipo de trato, de manejo, de manuseio com as escrituras. E Jesus, nós encontramos nos evangelhos várias situações em que Jesus tem a oportunidade de falar no próprio templo em Jerusalém. Isso significa dizer que Jesus, de fato e de verdade, era um mestre e o maior de todos os mestres. Tem um livro que eu gosto muito, chamado O Fundador do Cristianismo, do Charles A. Dodd. E o Charles A. Dodd, ele fala assim, que nós podemos conhecer Jesus a partir da narrativa dos evangelhos sobre as características da sua personalidade, as suas características humanas. Mas ele diz que a melhor forma de conhecermos Jesus é conhecê-lo através da sua mente. E aí ele diz que se nós quisermos conhecer Jesus, nós precisamos entender Jesus a partir dele como um mestre. E os discípulos tiveram essa dádiva, esse privilégio, ter o melhor e o maior de todos os mestres. Mas os discípulos não tiveram só o maior de todos os mestres. Eles tiveram também a melhor, mais apurada de todas as formações teóricas. Se nós lermos os evangelhos, nós vamos perceber que os discípulos receberam todo o arcabouço da teoria da fé, todo o arcabouço da teoria cristã, da mensagem, da filosofia, do ideário, da ideia cristã. Eles tiveram a oportunidade de aprender no sentido teórico com as interpretações que Jesus fazia. Jesus, ele sempre dava uma ressignificação aos textos, seja da lei, dos profetas, do Antigo Testamento. Ele sempre trazia uma releitura, o verdadeiro sentido e espírito do texto sagrado. E os discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus fazendo isso. Os discípulos aprenderam ainda no sentido teórico com as parábolas. Jesus contou 40 ou 42 parábolas.
e os discípulos estavam presentes quando ele contou estas parábolas. Os discípulos também aprenderam no sentido teórico com ensinamentos muito pontuais que Jesus trouxe para eles. Jesus parecia mais um pai do que um mestre, ou um mestre que se revestia de uma paternidade. Jesus tomou cuidado de ensinar para eles coisas práticas. Até um dia Jesus ensinou que quando chegarmos, ou quando eles chegassem numa reunião, eles não deveriam buscar os primeiros lugares, mas os últimos. Isso é tão basilar, tão elementar. Isso tem a ver com a paternidade, com a maternidade, e Jesus, como mestre, ensinando a respeito dos valores cristãos para os discípulos, incutiu neles também essa percepção quanto à vida. Os discípulos aprenderam, no sentido teórico, com as orações de Jesus, porque Jesus sempre utilizou-se das orações para fazer das orações meios de difusão da teologia, da doutrina, dos ensinamentos bíblicos e da vontade de Deus. Jesus também ensinou os discípulos no sentido teórico a respeito de verdades teológicas com as discussões. Jesus nunca fugiu de um debate, mas ele sempre se utilizou do debate para trazer valores, para incutir preceitos, para trazer conhecimento sobre Deus, sobre o projeto de Deus, sobre a salvação, sobre as doutrinas e assim sucessivamente. Então os discípulos aprenderam com Jesus no sentido teórico. Tiveram o melhor mestre, aprenderam no sentido teórico, mas aprenderam também na prática. Aprenderam na prática porque acompanharam Jesus e viram Jesus, andaram com Jesus, moraram com Jesus. Eles tinham uma intimidade prática tão grande com Jesus que eles eram capazes de entender como Jesus, de observar e de descrever como Jesus partiu o pão. Você só consegue dizer como uma pessoa parte o pão se você andar com ela, se você observar os trejeitos dela, as manias, os gostos e assim sucessivamente. O apóstolo São João diz que daquele que vimos, ouvimos, as nossas mãos tocaram, é deste que nós temos anunciado. Então, isso mostra que os discípulos tiveram aulas, tiveram lições práticas com Jesus, porque andaram com ele, porque viram Jesus fazendo obras extraordinárias, mas também porque Jesus, enquanto estava com os discípulos, algumas vezes separou esses discípulos de dois em dois e os mandou ir até aldeias, vilarejos, casas, para que eles pudessem praticar tudo aquilo que estavam ouvindo e recebendo de Jesus. Então os discípulos tiveram o melhor mestre, tiveram um ensinamento teórico, tiveram um ensinamento prático, tiveram também uma formação extensa. Um curso que você pode fazer aí, por exemplo, o curso de Direito, são 6.600 horas, aulas, mais ou menos. Se você pegar, por exemplo, os discípulos andando com Jesus, 36 meses ou 42 meses, eles andaram com Jesus 30.000 horas. Então, não existe curso de formação que tenha 30.000 horas, onde as pessoas vão viver de forma imersa, de forma integral. Nem um seminário que seja um internato não consegue dar uma carga horária tão vasta, tão extensa quanto esta daí. E os discípulos tiveram a oportunidade de receber um curso extremamente extenso, 3 anos e meio, 36 meses ou 42 meses. Você sabia que anualmente um aluno ele tem que estudar 200 dias letivos e ele tem que ter 800 horas aulas? Os discípulos tiveram durante 3 anos, apenas 3 anos e pouquinho, eles tiveram 30.000 horas aulas. Então eles tiveram o melhor professor, tiveram o melhor conteúdo teórico, o melhor conteúdo prático e o curso mais extenso. E aí, finalmente, chega nesse texto que nós lemos, que é o momento da colação de grau, é o momento da diplomação, é o momento de Jesus entregar para eles o canudo, é o momento deles receberem sobre a cabeça o capelo, é o momento deles serem graduados. E quando chega esse momento de eles serem graduados,
Jesus faz questão de descrever a percepção que Jesus tem deles. Porque Jesus já havia morrido, ressuscitado, agora aparece a eles e Jesus vai ser assunto aos céus e eles vão dar sequência na vida. Mas quais são as características que Jesus percebe nos seus alunos? No momento de dar a diplomação, no momento de estabelecer a formação, no momento de entregar o canudo, o certificado. Qual é a imagem que Jesus lê? Como que Jesus os vê? O versículo 14 de Marcos 16 diz que quando chega este momento, a leitura que Jesus faz dos discípulos é, em primeiro lugar, que eles são incrédulos. É muito interessante esse texto, porque diz que Jesus finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a incredulidade. Quer dizer, eles tinham andado com o maior de todos os mestres, tinham tido toda uma carga teórica, prática, um curso extenso, tinham recebido do doador da vida, do autor da fé, do autor e consumador da fé, tinham visto milagres extraordinários, ensinamentos profundos, obras indizíveis, e quando termina esse curso, essa graduação, quando chega no momento da colação de grau, quando chega no momento deles receberem a diplomação, a constatação que Jesus faz é que eles são incrédulos. Eles são incrédulos, em primeiro lugar, em relação à ressurreição. Eles não creram na ressurreição. Eles são incrédulos quanto ao próprio Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus havia dito que morreria e ressuscitaria. Se eles não creem na ressurreição, logo eles não estão crendo não apenas no evento da ressurreição, mas eles não estão crendo no próprio Senhor. Eles também são incrédulos quanto às Escrituras, porque Jesus deixou bem claro que as Escrituras é que diziam que ele precisava padecer e depois ressuscitar. Se eles não estão crendo nesse processo, então eles não creem nas Escrituras, manejam as Escrituras, eles leem as Escrituras, meditam nas Escrituras, estudam sistematicamente as Escrituras, mas eles não têm fé ou não chegaram a esse nível de fé. E eles também estão incrédulos quanto ao próprio Deus, porque por algumas vezes o próprio Deus testemunhou a respeito da messianidade, da divindade, a respeito da dupla natureza do Senhor Jesus. O Deus manifestou-se algumas vezes, tendo os discípulos por testemunha, e disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas eles são incrédulos quanto a isso. E eles são incrédulos também quanto à palavra, porque Jesus havia dito, havia preparado já os discípulos que era necessário aquele processo, mas depois que Jesus morre, ressuscita, eles estão reunidos e eles estão duvidosos, incrédulos. A incredulidade tem a ver com racionalismo, a incredulidade tem a ver com o materialismo, a incredulidade tem a ver com um apego com aquilo que pode ser tateado, aquilo que pode ser percebido com a mente, aquilo que pode ser aquilatado com o intelecto humano, aquilo que pode ser sentido com os sentidos naturais. E os discípulos aqui, eles estão, depois do curso fé, incrédulos. Mas Jesus faz uma segunda constatação, eles não estão só incrédulos. O texto diz assim, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração. Eles também estão duros no coração. A dureza de coração tem a ver, é um termo que é trabalhado do Gênesis ao Apocalipse. E praticamente esse termo, ele tem a ver com insensibilidade. Os discípulos, quando Jesus diz, vocês são duros de coração, quer dizer que vocês são insensíveis. Olha que ironia. Aqueles que andaram 42 meses com o mestre da sensibilidade, aqueles que andaram com o Senhor que lia o olhar, o semblante, o caminhar das pessoas, aqueles que andaram com o Senhor que interpretava o espírito das pessoas, que interpretava o interior das pessoas, o tom de voz das pessoas, tamanha a sua
profundidade e intensidade, eles, apesar de ter andado com Jesus, eram insensíveis. Além disso, eles eram errantes, porque uma pessoa dura de coração é uma pessoa que tem um coração errante. É uma pessoa que tem um coração capaz de ser perverso. Quando você estuda o que é a dureza de coração, é a disposição para a perversidade. A dureza de coração tem a ver com um coração desobediente, tem a ver com um coração não servil e tem a ver com um coração enganado. Os discípulos, eles, depois de ter vivido com Jesus tanto tempo, eles têm dureza de coração, eles não se dobram, eles não se inclinam, eles não se humilham, eles não se disponibilizam e se rendem integralmente ao Senhor. Eles têm essa marca, dureza de coração. E em terceiro lugar, Jesus constata uma outra coisa aqui, que no momento da graduação, no momento da colação de grau, os alunos de Jesus, aqueles que foram catequizados, usar essa palavra aqui, mas entendam essa palavra no termo correto, aqueles que foram catequizados, aqueles que foram ensinados por Jesus, eles são incrédulos, duros de coração e são preconceituosos. O texto diz que eles não haviam crido naqueles que já tinham anunciado a eles que Jesus havia ressuscitado. Quem é que tinha anunciado aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado? A Maria Madalena, que foi a pessoa que viu Jesus ressuscitado. Aqui nesse texto, eles não estão crendo exatamente na Maria Madalena. Eles não estão crendo na Maria Madalena, talvez por ser mulher. O testemunho de uma mulher naquele tempo era um testemunho pouco valorizado. E eles também talvez não creem nela por causa do histórico dela. A Bíblia fala que era uma mulher aflita da qual Jesus expulsara 7 demônios. Essa ideia de 7 pode significar uma quantidade incontável, né? Quer dizer, ela tinha uma perturbação que não dá para ser mensurada na sua vida. E aí, então os discípulos a tinham até em certo aspecto, ou poderiam tê-la até em certo aspecto, como uma pessoa que não era digna de credibilidade, de confiança e assim sucessivamente. E eles então são extremamente preconceituosos. Quer dizer, são preconceituosos porque Maria Madalena é mulher, são preconceituosos por causa do passado e do histórico delas. Eles não creem nelas. Eles não têm essa disposição para aceitar o testemunho dela. Quer dizer, se fosse o testemunho, talvez, se houvesse o testemunho de outra pessoa, houvesse alguma validade no coração deles. Mas como veio de uma mulher, como veio de alguém que tem um histórico de perturbação, de demônios, então é melhor rechaçar, é melhor resistir. Os discípulos, eles são preconceituosos com os gentios. Dos discípulos, vem aquela fala a respeito dos samaritanos, quando os 2 irmãos lá vão e perguntam para Jesus assim: ô Senhor, o Senhor não quer que a gente ore? E já que Samaria não te aceitou, que aconteça aqui com Samaria o que aconteceu lá com o Elias, que orou e caiu fogo do céu e consumiu todos. E aí Jesus vem e diz: não, de modo nenhum, calma, né? Então eles são preconceituosos com os gentios, eles são preconceituosos com as crianças. Os discípulos, eles são resistidos no Evangelho de Mateus por Jesus, porque eles não deixam as crianças se aproximarem de Jesus. Jesus precisa ter pulso firme e dizer assim: deixem as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Eles são preconceituosos com pecadores. Eles têm um preconceito neles, né? Preconceito étnico, preconceito socioeconômico. Um dia, Pedro perguntou para Jesus, isso está lá em Mateus capítulo 18, Pedro perguntou para Jesus, então quer dizer que um rico nunca se salvará? O Pedro está com essa indagação na mente, no coração e no coração dele. Então, os discípulos, depois de ter o melhor mestre, o curso teórico mais profundo, o melhor curso prático, depois de terem o curso mais extenso, na hora da graduação, eles são incrédulos, duros de coração e eles são preconceituosos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: se eu sou o reitor dessa faculdade, eu não dou o diploma, eu dou uma ficha de inscrição. Por quê?
Porque eu vou dizer, você tem que começar tudo de novo. Paga a taxa de matrícula, se inscreva de novo e vai pegar todas as aulas e todas as matérias novamente. Mas Jesus não é assim. Jesus não é como nós. E é muito interessante o que Jesus vai fazer. No versículo de número 15 de Marcos 16, mesmo depois de ter constatado, mesmo depois de ter demonstrado a incredulidade, a dureza de coração e o preconceito dos discípulos, Jesus que poderia reprová-los, Jesus que poderia negar para eles a formação, pelo contrário, Jesus vai e diz a estes discípulos: olha, agora vocês vão por todo mundo e vocês preguem o evangelho a toda criatura. Vejam que Jesus não está falando para ir por todo mundo e pregar o evangelho para homens que dominam a fé, para homens que têm a sensibilidade completa ou para homens que não são preconceituosos. É exatamente o contrário. Ele está tomando pessoas que não estão prontas, que não estão preparadas, que não são completas e está dizendo para estas pessoas: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Isso é surpreendente. E aí me vem a pergunta: por quê? Apesar dos discípulos não preencherem os requisitos mais elementares, Jesus os comissionou. Por que Jesus, apesar dos discípulos não estarem prontos na nossa visão, no nosso entendimento, por que apesar de os discípulos não preencherem todo o requisito, Jesus diz para estes discípulos, Jesus diz para eles: olha, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Por que Jesus diz isso para eles? Em primeiro lugar, Jesus diz isso para os discípulos para deixar escancarado de uma vez por todas que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Os discípulos não são enviados porque preenchem requisitos, não são enviados porque estão atendendo a todas as exigências denominacionais, ministeriais, do clero. Não, os discípulos estão sendo enviados para deixar bem clara essa mensagem, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós não somos enviados, nós não somos comissionados, nós não somos utilizados por Deus porque preenchemos todos os requisitos. Aliás, se nós olharmos para a nossa vida mesmo, talvez a gente pratique coisas até piores destas do que os discípulos aqui praticavam. Mas ainda assim, todos os dias Deus vem e diz a nós: vai pelo mundo, vão pelo mundo, caminhem pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura que você tiver contato. Uma segunda razão que eu entendo porque Jesus ele os comissionou, apesar deles não preencherem todos os requisitos, é porque há verdades a respeito de Deus que nós só vamos conhecer quando sairmos dos ambientes mais confortáveis da vida para enfrentar o trabalho. Há dimensões da relação com Deus, há dimensões da intimidade com Deus que não é possível ser conhecidas, não é possível que essas dimensões sejam acessadas sem que nós caminhemos com o Senhor, sem que nós andemos com o Senhor, sem que nós militemos a causa de Cristo, sem que nós estejamos fazendo aquilo que deve ser feito. Certo teólogo disse que há dimensões de Deus que nunca conheceremos nos bancos almofadados das catedrais. Eu gosto muito desse pensamento, e esse pensamento tem a ver com isso, tem a ver com irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura e entendermos que enquanto vamos pelo caminho, o Senhor vai trabalhando, vai moldando, vai aperfeiçoando e vai nos transformando até que cheguemos à estatura de varões perfeitos que reflitam de fato e de verdade a imagem de Cristo e possamos então exalar o bom perfume de Cristo.
E uma terceira e última coisa, o Senhor Jesus, ele comissionou os discípulos, mesmo eles não tendo todas as características que poderiam ser exigidas, eu creio que é para dar exemplo, que há lugar para todos na obra de Deus. Não importa se nós temos muito ou pouco, se já estamos plenos ou estamos ainda em construção. A obra de Deus é democrática, é heterogênea, ela é eclética, ela é para todos. Como diz um certo doutrinador, no reino de Deus ninguém é tão rico que não tenha falta de nada, e ninguém é tão pobre que não tem nada para dar. Aqui está um exemplo maravilhoso disso, de que o Senhor Jesus, ele conta com cada um de nós, mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das nossas dificuldades, o Senhor conta conosco. Esse era o texto que eu queria compartilhar com vocês aí. Deus abençoe. Obrigado.